Vamos então continuar com nossas questões de lei orgânica do Distrito Federal. Paramos aqui, ó, texto para as questões 19 a 23. Estamos falando sobre a administração pública. Tem um textinho aqui que é necessário que a gente dê uma lida para depois responder as questões. Isso aqui era um texto do CESP, tá? Lúcio é oficial reformado da PM e exerceu o cargo de secretário de Segurança Pública por 2 anos. Há 5 meses, ocupa o cargo de administrador regional de uma cidade satélite da capital e vem se destacando pela preocupação com o estado físico e de conservação das escolas e hospitais públicos. Veja, cidade satélite da capital? O que é isso? Isso não existe, né? Mas a lei orgânica, ou melhor, a banca mencionou isso. Quer dizer, já tem alguma pegadinha aqui por trás, tá? Nós vimos que não existem cidades satélites, são na verdade regiões administrativas, mas tudo bem. Lúcio não é filiado a partido político, grande coisa. Não há nada na lei dizendo que o administrador tem que ser filiado a partido político. Em seu discurso de posse, afirmou que aceitou o encargo de ser administrador em razão das administrações não integrarem a estrutura administrativa do DF. Mais um erro. Se pudéssemos marcar certo ou errado no enunciado, aliás, é uma ideia interessante, né? Podia valer um ponto extra, quem sabe, isso aqui já estaria errado. Tem 2 coisas erradas, tá? O não, né? A história de cidade satélite. Pois bem, então vamos lá ver as questões agora que vão aparecer. Tendo essa situação hipotética como referência, julgue os itens relativos à lei orgânica do DF. Em resumo, ignore o que você leu no texto e responda as questões porque o texto está todo errado. É sério, gente. Agora veja, eu só posso chegar a uma conclusão dessas depois de ter lido o texto, tá? O texto não vai ter grande utilidade para as questões, não. 19. A remuneração de Lúcio como administrador regional pode ser superior à dos secretários de Estado do DF, mas não pode ultrapassar o teto do governador. Errado. Tá? A remuneração de um administrador não pode ser superior à dos secretários. E a história do governador pouco interessa, tá? Não compare com o governador, só compare com os secretários. 20. O exercício do direito de petição perante as administrações regionais depende do pagamento de taxas, ao contrário do que ocorre nos demais órgãos administrativos do DF. Errado. Tá? Artigo 4º da LO. O direito de petição ou representação será exercido independentemente do pagamento de taxas, emolumentos, etc. 21. Lúcio é obrigado. Quem é Lúcio? Um administrador regional. É obrigado a declarar seus bens, tanto na posse quanto na exoneração do cargo de administrador regional. Ok, perfeito. Lúcio é obrigado a apresentar ainda a declaração anual. Mas aqui não está dizendo que apenas nesse momento. Está dizendo que nesse momento tem que fazer. Está correta a questão. 22. Os atos administrativos praticados na Secretaria de Segurança Pública e nas administrações são públicos, certo? Com exceção da hipótese de uma lei prever sigilo no interesse da administração. Corretíssimo, uma lei que tem que prever. 23. Lúcio equivocou-se no discurso de posse, pois as administrações integram a estrutura administrativa e possuem um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras. Atenção, prezado aluno. O gabarito foi certo. Eu particularmente não concordo com esse gabarito e vou te explicar o porquê. Por 2 motivos. Lúcio equivocou-se no discurso de posse. Ok, pois as administrações integram a estrutura administrativa do DF. Até ali está certo. E possuem um conselho de representantes comunitários. 2 erros aqui. Primeiro, porque no momento que eu digo possuem um, nos dá ideia aqui, é questão de português, de que é apenas um conselho para todas as RAs. E nós bem sabemos que é um conselho para cada região administrativa. Então, aí tem o primeiro erro. Tá? Segundo, a lei orgânica fala cada RA terá um conselho no futuro. E aqui está dizendo que possuem. E na verdade não existe. Desde a promulgação da lei orgânica, nunca foi regulamentado esse assunto. Ou seja, o CESP errou, tá? Eles deixaram o gabarito como verdadeiro, mas o gabarito certo aqui seria, tá, que a questão está falsa. 24. Situação hipotética. Agora já saímos do texto, as questões já não são mais ligadas ao texto. Márcio é médico da Secretaria de Saúde do DF, onde trabalha pela manhã, e exerce o cargo de médico assistente da SEB, onde trabalha à tarde. Nessa situação, Márcio pode acumular os 2 cargos por haver compatibilidade de horário. Perfeito. Tá? Médico de manhã no lugar, médico à tarde no outro, não há nenhum impedimento aqui e está informando que tem compatibilidade. Até porque tem, né? São turnos diferentes. Relativamente à organização do DF, assinale a correta.
eu quero uma coisa certa. A atividade de proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação e à ciência é competência privativa do DF. Não, tá? Isso aqui é comum. A administração fazendária e seus agentes fiscais, ao qual compete exercer privativamente a fiscalização de tributos, terão em suas áreas de jurisdição precedência sobre os demais setores da administração. Certo, eles têm precedência mesmo. É vedado ao DF doar bens imóveis de seu patrimônio, constituir sobre eles ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissão de dívida sem autorização do Tribunal de Contas? Errado. Quem autoriza é a Câmara Legislativa. Por enquanto, a B é a resposta. D. Ao servidor da administração direta, ficam assegurados o percebimento adicional de 1% ao ano, certo? A contagem de todos os efeitos para período que o servidor estiver de licença concedido para o hospital do DF. Está aqui o peguinha. A lei orgânica não fala hospital do DF, fala rede oficial. Rede oficial, o sentido seriam hospitais públicos e não qualquer hospital. Errada. E. É assegurada a participação dos servidores na diretoria dos fundos para os quais contribuam. Não, não é diretoria, aqui é na gerência. Então a resposta ficou letra B de Brasil. 26. A lei orgânica do DF veda expressamente a designação para a função de confiança e a nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade previsto na legislação eleitoral. Veja bem, isso está previsto lá no artigo 19, parágrafo 8º, tá? Certíssimo, não pode ser nomeado para nenhum cargo em comissão, tá? Ou função comissionada aquele que tenha praticado ato tipificado como inelegibilidade, ou de inelegibilidade. 27. Se a demissão de um servidor estável for invalidada por sentença judicial, então esse servidor será reintegrado no cargo com todos os direitos e vantagens devidos, desde o trânsito em julgado da referida decisão. Até aqui está certo. Sendo o eventual ocupante reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização. Este é o erro. Tá? Você certamente aprendeu lá em Direito Administrativo ou na Complementar 840 que nessa hipótese aqui é sem direito à indenização. 28. Para efeito da aposentadoria do servidor público, a lei orgânica assegura a contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados. Prezado aluno, prezada aluna, muito cuidado com essa questão. Ela está lá no artigo 41, parágrafo 6º da Lei Orgânica. Essa história de contagem em dobro para efeitos de aposentadoria, no que se refere à licença-prêmio, isso não é mais possível em virtude do artigo 40, parágrafo 10 da Constituição Federal, que veda a contagem fictícia para efeitos de tempo, né? Contagem fictícia de tempo para efeitos de aposentadoria. Vejam, licença-prêmio ainda existe no Distrito Federal, não existe na União mais, né? Mas aqui no DF a 840 ainda permite. Agora, contar em dobro esse período, isto é ilegal, tá? O problema é que a lei orgânica ainda está escrita dessa forma, tá? Isso não foi declarado ainda inconstitucional pelo Supremo, não há nada revogando esse aspecto, quer dizer, por mais que isso aqui seja, né, uma grande barbaridade, está previsto na lei orgânica. Para fins de prova, a gente faz de conta que é verdade. Vejam, caiu, está aqui, ó, BRB. Para efeito de aposentadoria, a lei orgânica assegura a contagem em dobro. Vamos fazer de conta que sim, tá? Porque é isso que está escrito na lei. 29. A respeito, né, dos direitos, vamos lá. Lei orgânica. Letra A. A lei poderá aumentar a jornada de trabalho acima de 8 horas diárias, ultrapassando 40 semanais. Não, não pode. Está lá no artigo 35 da Lei Orgânica. Jornada normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultando ao poder público compensação. Então, não tem algumas atividades aí que atuam em regime de plantão, aí a pessoa trabalha mais do que 8 horas no dia e depois folga 2 ou 3 dias. Mas aí não é jornada normal, é jornada de plantão. Então, aumentar não pode. A lei poderá reduzir a jornada de trabalho de 8 para 6 diários? Pode. Ué, qual o problema? Então, por enquanto, a B está certa. Não é computado como de exercício efetivo o tempo de serviço prestado por servidor requisitado a qualquer dos poderes do DF. Errado, porque é computado sim. D. O direito de greve do servidor será exercido nos termos e limites previstos na lei complementar do DF. Veja, aqui tem um problema. Antigamente, a lei orgânica falava que era nos termos da lei complementar federal. Então a questão ficava tranquilamente errada. Só que hoje,
a lei orgânica foi alterada e ela diz apenas nos termos da lei complementar. Observe, se é nos termos da lei complementar, evidentemente que seria nos termos da lei complementar do Distrito Federal. Tá? Essa questão hoje teria algum problema, né? Essa letra D também estaria hoje, para o gabarito de hoje, correta. O servidor público estável não poderá perder o cargo em virtude de processo administrativo, mas apenas por sentença judicial. Errado, claro que pode. Né? Então vejam, é questão um pouquinho problemática, porque ficariam em tese corretas letra B e letra D. À época o gabarito oficial foi letra B, tá? Em virtude de como estava escrita a LODF à época. Questão 30. De acordo com a lei, não é vedado ao servidor o desvio de função. Letra A, está lá no artigo 35 também, tá? Quando o servidor acompanha cônjuge militar, não, isso aqui não pode. Por motivo de doença de cônjuge, também não pode. Por recomendação médica no caso de servidor gestante, aqui pode ter desvio de função. Aqui é permitido, tá? Dê uma olhada lá no 35. Por enquanto é letra C. Quando a transferência for solicitada, não pode. Quando o servidor contrair doença que lhe cause impossibilidade de continuar a exercer, mesmo não tendo enfermidade em relação com o trabalho. Errado, porque a lei fala que tem que ter relação com o trabalho. Resposta certa, C de Canadá. 31. No que diz respeito aos preceitos contidos na LO, marca correta. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, é vedada a abertura de novo concurso. Não, gente, pode abrir outro concurso. O que não pode é ser chamadas as pessoas desse novo enquanto houver ainda pessoas aprovadas do anterior. B. Todo agente público, qualquer que seja a sua categoria ou a natureza do cargo, emprego ou função, estão obrigados anualmente a fazer declaração de bens. Errado. Os que estão obrigados anualmente a fazer declaração de bens estão no 19º, tá? E é uma lista pequena, inclusive. Os outros servidores, de maneira geral, devem apresentar, aí sim é obrigatório, quando entram e quando saem. C. Todos os poderes do DF devem publicar trimestralmente, no Diário Oficial, demonstrativo de despesas com publicidade e propaganda, devendo ser suspensa a qualquer título sua veiculação no período de 90 dias que antecederem as eleições. Olha só, na primeira parte até dá certo, tá? Tem que, de fato, publicar no Diário Oficial. O que está errado? Essa história aqui de ter que suspender 90 dias a qualquer título. Nós vimos uma questão anterior que está lá no artigo 22.5a e b, tá? Que, havendo interesse público, pode sim haver divulgação de publicidade, até mesmo nas vésperas das eleições. Esse é o erro dessa questão. Ok? Então, por enquanto, nós temos... Não, nenhuma delas está correta. Letra D. Privilegiando o princípio da administração pública profissional, é previsto expressamente na lei que a direção superior de entidades de administração indireta, fundações, sociedades, terá representantes dos servidores e ainda que sejam escolhidos do quadro funcional próprio. Perfeito, é o que está lá no artigo 24. Então, por enquanto, a D é a certa. O prazo máximo para que a administração providencie a emissão de quaisquer certidões solicitados pelos cidadãos é 10 dias, excetuados os casos, etc. Está errado, porque nós vimos em questão anterior também, ou prazo será, são aqueles artigos lá, 22.2, 23.2, tá? Ou será 30 dias corridos ou 10 dias úteis, tá? Daí o erro aí dessa questão. Então a resposta ficou letra D de Dinamarca, né? É isso mesmo. 32. Em relação aos servidores públicos, correta. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos na lei complementar distrital. Aqui temos que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque a lei hoje fala lei complementar, antes era lei federal, tá? Hoje isso aqui poderia ser considerado certo, mas possivelmente não será esse o gabarito. Vamos olhar. É assegurada a participação dos servidores públicos na gerência dos fundos para os quais contribuam. Perfeito. Gerência dos fundos, está correto. Lei assegurará aos servidores aos servidores de administração direta, isonomia de vencimentos dos cargos e atribuições iguais ou semelhados do mesmo poder ou entre, olha só, poder executivo e legislativo, sem ressalvas às vantagens de caráter pessoal. Errado, porque com ressalva às vantagens de caráter pessoal. Por enquanto é B de Brasil. Letra D, as entidades representativas dos servidores públicos somente cabe a defesa de interesses coletivos. Errado, porque essas entidades podem defender interesses pessoais também. Letra E, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
Não, existem aquelas outras hipóteses, né? Processo administrativo, avaliação de desempenho e excesso de contingente. Então, a certa ficou letra B de Brasil. 33. Marque a certa em relação à Lei Orgânica do Distrito Federal. Representando um avanço em relação à Constituição, a Lei Orgânica, em relação a todos os poderes, passou a estabelecer que as funções de confiança serão exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, verdadeiro. E ainda, pelo menos metade dos cargos em comissão serão por servidores de carreira, certíssimo. Tá? Função comissionada, somente para efetivo, cargo em comissão, pelo menos 50% para quem é da carreira. Por enquanto, a letra A está correta. Letra B. O teto remuneratório adotado na lei, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista, para todos os casos, tá, é o dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O que tem de errado nessa letra B aqui, prezado aluno, prezada aluna? Que, de fato, a regra é que o teto é o subsídio dos desembargadores do TJ Distrito Federal. Mas existe uma exceção, que é o caso do subsídio dos deputados distritais, aonde a lei orgânica prevê, ou melhor, a Constituição Federal prevê que os deputados não receberão mais do que 75% do subsídio dos deputados federais, tá? Então, os distritais não estão sujeitos aqui a esse limite do TJ, mas sim ao do subsídio dos federais, ok? Então, por enquanto a letra A está correta, a letra B não, letra C. A criação, transformação, infusão, incorporação, privatização e extinção da economia mista, autarquias, tá? Precisa de lei específica, sendo que para extinção é necessária maioria absoluta. Tá? Não há previsão na lei isso. A sistemática é igual, é lei e ponto final. D, com previsão expressa na LODF, lei disporá sobre os exames psicotécnicos para ingresso e também sobre acompanhamento psicológico. O que está errado aqui? Nos dá a ideia de que todos os concursos no Distrito Federal demandam exame psicotécnico. Nós sabemos que não. Tá? A LODF diz: lei disporá sobre os cargos, né, que exigirão psicotécnico, tá? Esse é o erro. Lei disporá sobre os cargos que exigirão, e não todos exigirão, como está aqui. O prazo de validades do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por até mais 2 anos. Errado, errado. O prazo é por até 2 anos, prorrogável mais uma vez por igual período. Do jeito que aqui está, dá a ideia que, independente do prazo inicial, a prorrogação ela pode se dar por 2 anos. Não, não pode. Tá? Então a correta ficou de fato letra A. 34. Sobre os servidores públicos. A lei assegura aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou semelhados do mesmo poder. Tá? Olha só, do poder executivo, legislativo e judiciário. Só isso aqui já matou a questão. Não existe poder judiciário no Distrito Federal. Ok? É direito do servidor a duração de trabalho normal não superior a 8 horas e 40 semanais, facultado ao poder público conceder compensação de horários e a redução da jornada nos termos da lei. Aqui está correto. Artigo 35 da LO. Então, por enquanto, a B. Lei orgânica não assegura a instituição de planos de carreira, deixando o tema para a lei complementar. A lei orgânica prevê que o plano de carreira será um direito, inclusive com a participação dos servidores na sua elaboração. D. O tempo de serviço prestado por servidor requisitado ou a qualquer dos poderes não é computado para exercício. É sim. Letra E. O servidor efetivo e inativo do DF, da administração direta, indireta e fundacional, tem direito à quitação da folha de pagamento até o 10º dia útil do mês subsequente. Errado. No artigo 35 também, a lei orgânica prevê a quitação até o 5º dia útil do mês subsequente. Então ficou como certa a letra A, não, né? Foi letra B de Brasil. Tá? B de Brasil. Ok? 35. Também ainda sobre os servidores. É direito do servidor a gratificação do titular quando em substituição ou auxílio do mais antigo. Não. É direito à gratificação quando em substituição. Agora, auxílio ao mais antigo não tem previsão para isso. B. O direito de proteção especial à servidora gestante ou lactante não inclui adequação ou mudança temporária de suas funções. Errado, porque garante sim. É direito da servidora atendimento em creche pré-escola a seus dependentes de até 12 anos de idade, incompletos, preferencialmente na dependência própria do órgão que são vinculados. Errado. Antigamente a lei orgânica dizia que essa garantia era até os 7 anos incompletos. Tá? Hoje a lei orgânica apenas fala nos termos da lei, mas de qualquer forma aqui está errado, né? Porque 12 anos de idade, por enquanto tudo errado.
A duração de trabalho normal do servidor é de 12 horas diárias. Não, 8 horas diárias. Letra E, só sobrou letra E, né? É direito do servidor público a participação na elaboração e na alteração dos planos de carreira. De fato, ele tem direito, né, a participar disso. Tá legal? Na próxima aula continuamos com as nossas questões. Obrigado, bons estudos, até mais.